Oi pessoal, aqui é Laura Capriglione falando, sou jornalista livre. E hoje é dia 27 de fevereiro, nós estamos aqui diretamente de Caracas. Bom, o objetivo desse informe é prestar contas daquilo que a gente presenciou aqui em Caracas nesses dias que nós estamos aqui, desde o dia 24 até hoje, 3 dias, tentando entender a crise venezuelana. A ideia é essa, tentando entender. Afinal, existe uma crise humanitária? Afinal, o povo venezuelano está passando fome? Afinal, o governo Maduro é uma ditadura? Afinal, é preciso a intervenção armada dos Estados Unidos, do Bolsonaro, da Colômbia? Enfim, é preciso isso para salvar o povo venezuelano? Bom, a resposta a todas essas questões é não. Não existe uma crise humanitária, não existe fome. O governo Maduro não é uma ditadura e não é necessária uma intervenção militar. Nós tivemos a oportunidade de percorrer o centro de Caracas e, inclusive, tivemos a oportunidade de compartilhar aqui com vocês as cenas que a gente viu, mostrando que o país funciona de maneira absolutamente normal. Normal, com isso eu quero dizer normal em um país latino-americano, normal em um país pobre, normal em um país que, afinal de contas, está sob um bloqueio econômico cerrado faz um tempão. A gente não vê fome na rua, não tem fome na rua. Inclusive, de maneira muito especial para quem vem de São Paulo, como eu, é preciso notar, a gente nota, é escancarado, que a gente não tem aquela miséria jogada na rua, como a gente tem em São Paulo, como a gente tem na Avenida Paulista, né? Aquelas pessoas desesperadas, inclusive com crianças, inclusive, enfim, dormindo nas ruas. Isso não existe em Caracas. Não existe em Caracas. Nós percorremos vários locais, vários do centro mais pobre, como a gente tem em São Paulo, aquela situação, aquele bairro da Cantareira. A gente tem aqui também um bairro, uma parte do centro, que é uma área mais pobre, que é a área do mercado central e tal. Porém, a gente não viu essas cenas de indignidade completa, de seres humanos jogados no mais absoluto abandono. Não tem. Bom, significa que então está tudo bem? Caracas é Nova York? Não, Caracas não é Nova York. Caracas é São Paulo? Não, Caracas não é São Paulo, porque São Paulo não está sob uma situação de bloqueio econômico. Então nós tivemos também a oportunidade de andar numa farmácia, andar com o celular aberto, e nós mostramos isso aqui para vocês também. Você entra numa farmácia e não há falta de gêneros, não há falta de gêneros de higiene e limpeza, de beleza, não há falta desses gêneros. As prateleiras estão lotadas. Porém, se você chegar e falar, eu quero uma insulina rápida, não tem. Só tem insulina lenta. O que a gente sabe que e nós sabemos que para quem tem diabetes, possuir como ferramenta para controle, ou a rápida e a lenta, são ferramentas fundamentais. Ele não tem a rápida, só tem a lenta. Por que só tem isso? Porque o país vive uma situação de bloqueio econômico gravíssimo. Então, não recebe, houve uma paralisação do fornecimento de medicamentos para o país. Então, se você quiser uma insulina como essa que eu falei, ou se você precisar de um antidepressivo, você não terá um antidepressivo. Então, é normal? Não, não é normal, é grave. Só quem tem um parente numa situação como essa sabe a gravidade disso. Então, mas de quem é a responsabilidade por essa situação? Do bloqueio econômico. É preciso que se diga. E quem é que está bloqueando economicamente a Venezuela? Em nome de uma narrativa que é uma narrativa falsa, que é a narrativa de que aqui é uma ditadura, de que aqui existe uma ditadura. Já vamos entrar nesse tópico. Quem está mantendo esse bloqueio econômico são os países europeus e os Estados Unidos. Então, e os seus aliados pelo mundo afora. Então, é uma situação grave,
Outra questão que é fundamentalmente grave aqui é a carestia. Nós mostramos isso. No supermercado, por exemplo, 1 quilo de açúcar, 1 reais quilo de açúcar, custa metade de um salário mínimo na Venezuela. Por favor, consultem aí nessa página do Facebook e nas nossas redes, vocês verão. Há uma carestia, a gente mostra na gôndola o produto e fazer uma conversão. O que acontece? Por exemplo, 1 quilo de açúcar é meio salário mínimo. Então, há uma situação, e o salário mínimo é $6. Então, é pouco. É pouco. E o povo vive uma situação em que pessoas assim próximas da Revolução, apoiadores da Revolução mesmo, não hesitam em dizer: não, aqui na Venezuela não dá para ter um trabalho só. Se você tiver um trabalho só, você vai ter tremendas dificuldades para sustentar a tua família. Então as pessoas precisam ter 1, 2, 3 e fazer bicos e fazer... Então se virar. É uma situação difícil? É uma situação difícil. Então ninguém está aqui para passar o pano, para dizer está tudo maravilhoso na Venezuela, o socialismo é ali. Não, não é ali. Não é aqui. O que esse povo está vivenciando é mais ou menos aquilo que o povo cubano está vivenciando há um tempão, que é o bloqueio econômico. Essa situação de bloqueio econômico, que a gente sabe que para o povo cubano também tem um custo gigantesco. Bom, agora, também é verdade que não existe fome. E por que não existe fome na Venezuela? Isso eu acho fundamental. Se a situação é tão grave, se há carestia, se faltam gêneros, por que esse povo já não derrubou o governo? Por que apesar de tudo, o Maduro faz manifestações gigantescas de milhares, centenas de milhares de pessoas? Como é possível que ele consiga, ainda apesar dessas dificuldades, consiga manter o controle sobre o exército, sobre a Guarda Nacional Bolivariana e sobre as milícias bolivarianas? Porque, veja, quem é que compõe o exército? O povo. Quem é que compõe a Guarda Nacional Bolivariana? O povo venezuelano. Quem é que compõe as milícias? É o povo venezuelano. Então, como é que é possível que esses caras que estão armados, não tenham bandeado para o outro lado, não tenham bandeado para o lado do Guaidó? Então, o problema é o seguinte: o problema para os Estados Unidos, o problema para a Colômbia, o problema para todos esses caras é que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, o povo venezuelano se sente empoderado, se sente dono da situação. O povo bolivariano se sente no comando dessa revolução. Então, ontem a gente teve a oportunidade de visitar, por exemplo, uma favela como a gente vê as favelas do Rio de Janeiro. Caracas, se vocês, depois eu mostro para vocês, Caracas é uma cidade que é muito parecida com o relevo do Rio de Janeiro. É uma cidade cheia de morros e de túneis, cercada por favelas, onde as pessoas moram nos morros, muito parecido com... Nós fomos ontem para visitar uma dessas favelas que se chama Alto de Lídice, que fica bem no norte de Caracas. Hoje esse lugar é ocupado por essas comunidades pobres, favelas e tal, não sei o quê. Bom, a gente teve a oportunidade, só que ali a gente viu por que é que esse povo não passa fome. Porque existe em Caracas, existe na Venezuela uma instituição chamada CLAPES, que são os Comitês Locais de Abastecimento e Produção. O que os CLAPES fazem? Os CLAPES, geridos pelos próprios habitantes, eles distribuem cestas básicas para toda a população, para as famílias todas. Então, é aquela coisa. E o que acontece? Como sempre, são as mulheres que cuidam disso. Então as mulheres cuidam da saúde básica, as mulheres cuidam da distribuição dos alimentos, do gás. Então,
aquilo ali é a base do poder comunal. E essa organização popular gerou aquilo que hoje funciona lá, que é uma comuna socialista. Então eles não se limitam a ser só os distribuidores das cestas básicas, enfim, não só isso. Mas eles são também os caras que levam as reivindicações para o governo central. Então essas pessoas que sempre foram invisibilizadas, que sempre foram esquecidas, que sempre foram largadas à sua própria sorte e que os governos não estavam nem aí para eles, quer dizer, quando eles veem que eles são recebidos pelo ministro, que antigamente, que o Chaves, que agora o Maduro, recepciona os caras diretamente no palácio, em suas organizações próprias, eles se sentem tremendamente empoderados. E, ao mesmo tempo, eles podem lutar pela sobrevivência do povo. Então, eles vão lá e falam assim, hoje precisa ter carne, hoje não dá para não ter carne. Então, eles recebem a carne. Então, é uma coisa que são comitês que, pela força do coletivo, se impõem ao governo central, que então cede a eles e discute com eles. Então, não tem, no posto de saúde, disseram pra gente, nós estamos com a nossa proteção vacinal das crianças e da comunidade muito deteriorada por conta do bloqueio econômico que foi imposto à Venezuela. Agora, eles então são os caras que dirigem os apelos à OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, para que ceda, para que envie as vacinas. Então agora, por exemplo, eles estão recebendo lotes de vacinas contra sarampo, contra difteria, contra poliomielite e tal. Estão recebendo esses lotes de vacinas para restaurar a cobertura vacinal. Então, são comunidades que nunca foram lembradas pelo Poder Central e que hoje são não só lembradas, como participam da gestão da coisa pública. Agora, aqui na Venezuela acontece uma coisa muito interessante. A gente vai até as comunidades e a gente vê o povo defendendo a revolução, entendeu? O povo defendendo o que está sendo feito e com uma compreensão política gigantesca. Quer dizer, porque na Venezuela o governo compra a briga da comunicação efetivamente. A TV pública explica o que é que está acontecendo. Bom, então você vê lá, você não vê só a narrativa da TV Globo, você não vê a narrativa só da mídia golpista, você vê a narrativa do governo venezuelano explicando o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo. A briga comunicacional, o governo comprou. O empoderamento do povo, o governo está comprando. Então essa é uma diferença gigantesca. Então todo o tempo o povo pobre fala o seguinte, agora nós somos protagonistas. E é muito legal isso. E agora nós não somos mais invisíveis. Então, você vê que, aliado ao fato de não ter fome, não tem fome, aliado ao fato de que as crianças estão na escola, aliado ao fato de que, nós estamos mostrando a vida, a carestia existe, mas existe respeito com o povo, né? Quer dizer, há uma sensação de que hoje o povo é valorizado. E isso faz uma diferença brutal para eles. Isso faz uma diferença gigantesca para eles. Eu acho que nós estamos diante de uma situação em que não é possível dizer... O Guaidó, nesse momento, está fora da Venezuela. Ele diz que é o presidente interino. E é muito interessante, porque ele é presidente do quê? Porque ele não manda em nenhum grampo de uma repartição pública de Caracas. Ele não manda em nada. Ele é um presidente autoproclamado, né? Quer dizer, aquela coisa. Como se eu pegasse e falasse, bom, agora eu quero ser presidente autoproclamada da Venezuela. Bom, enfim, ele está fora do país. Significa que amanhã não possa acontecer um ataque imperialista à Venezuela? Pode ocorrer, pode ocorrer. Pode ser que esse governo o governo Maduro seja derrubado? Pode ser. Agora, não significa de maneira nenhuma que a gente esteja vivendo uma situação de ditadura nesse país.
pode ser que eles consigam vencer, que a direita consiga vencer, que o Trump consiga vencer, mas nós estamos diante de um povo que tem brios. E eu acho importante resgatar a história da Venezuela, porque a Venezuela não é um país que teve uma independência concedida. Aqui não foi assim. Aqui o Bolívar fez a independência lutando heroicamente contra os espanhóis. Mais da metade da população venezuelana caiu morta nas lutas, nas batalhas pela independência. Esse é um país que lutou, e essa é a origem do exército venezuelano. Essa é uma diferença brutal para o nosso. O nosso é um exército que visou garantir durante anos e anos e anos e anos e anos, desde da Guerra do Paraguai até hoje, visou garantir a exploração dos mais pobres. É um exército que garantiu, era um exército caçador de negros fugidos, foi um exército que foi atacar o Paraguai, foi destruir o Paraguai, foi um exército que foi massacrar canudos, é um exército que nasceu do massacre contra os pobres. O exército da Venezuela é um exército muito diferente, é um exército que lutou ao lado dos pobres, lutou ao lado dos negros, lutou ao lado dos indígenas para conseguir a independência. Portanto, ele tem uma raiz anti-imperialista já no seu próprio nascedouro. Essa é uma diferença crucial, e é por isso que aqui você tem um cara como o Chávez, que vem do exército, e por isso que esse exército tem esse relacionamento de fidelidade, de lealdade com a Revolução Bolivariana. Você vê, todo mundo estava esperando que essa pressão internacional gigantesca contra a Venezuela levasse à deserção de batalhões inteiros do exército venezuelano. O que houve foi a deserção de 100, 120, 130 soldados. E isso é uma insignificância perto do que são as forças armadas da Venezuela. Então, nós estamos diante de uma situação de um país que, primeiro, tem uma história, segundo, tem um propósito. Quer dizer, não é um país que... Olha, o povo não está sentindo que está... Olha, nós estamos passando por dificuldade? Estamos. E não tem propósito nenhum, isso a não ser enriquecer a burguesia venezuelana. Não, eles têm que ter um propósito, que o propósito é construir um país mais justo. Eles sentem que o governo está do seu lado. E aí eu queria discutir a questão a tal da ditadura. Não existe ditadura na Venezuela, é uma palhaçada dizer uma coisa dessa, que existe uma ditadura na Venezuela. Eu vivi a ditadura no Brasil, eu lutei contra a ditadura no Brasil. E eu me lembro que era impossível você chegar, tá na rua e falar, e fazer comícios, e fazer manifestações contra o governo. Aqui, qualquer pessoa faz manifestação contra o governo o tempo inteiro. Que aqui temos manifestações todo o tempo, vocês sabem disso, manifestações todo o tempo, convocadas pela oposição contra o governo Maduro. Então, que ditadura é essa? Não existe ditadura, as pessoas se manifestam, há liberdade de manifestação e expressão, as pessoas falam. A direita, durante as últimas eleições, apresentou seus candidatos, elegeu seus candidatos, existe uma Assembleia Nacional funcionando. Portanto, eu não consigo... fechar os jornais, isso é importante. Embora eu tenha visto só 2 jornais impressos, os 2 que eu vi eram jornais da oposição. Um chamava La Nación, o outro eu não me lembro. Mas os jornais não fecharam por uma questão de censura. Diferentemente do que houve no Brasil, em que existia censura e censores dentro das redações. Aqui os jornais fecharam porque simplesmente não tem papel por causa do bloqueio econômico. E entre comprar alimento e comprar papel, o governo venezuelano decidiu comprar alimento, o que parece que é lógico e qualquer pessoa achará que é justo. Então, hoje nós temos, como imprensa escrita, o que eu vi, apenas 2 jornais impressos, os 2 da oposição, porém a internet está aqui, nós estamos transmitindo tudo, a internet funciona no país,
A gente está transmitindo um monte de coisas aqui ao vivo e gravado com a internet que funciona perfeitamente bem. Então, esse é o relato. Eu queria que vocês, se tiverem dúvidas, se tiverem esclarecimentos, se tiverem questões, agora não vale pegar e falar, é uma ditadura e ponto final, sabe, vamos tentar fazer um debate de alto nível, entendeu? Porque o que eu estou mostrando cenas de Caracas, eu não estou só descrevendo. Isso aqui é um vídeo para fazer um consolidado para vocês, até porque tem muitas pessoas que não entendem o espanhol tão bem. Então, por isso eu estou meio que traduzindo as coisas que eu vi aqui e tal. O fato é o seguinte, todos os pretextos, todos, um após o outro, todos os pretextos para uma intervenção militar na Venezuela são mentirosos. Todos os pretextos para uma intervenção militar na Venezuela visam única e exclusivamente pôr uma cortina de fumaça sobre o fato que o interesse fundamental dos Estados Unidos e dessa burguesia venezuelana é se apropriar exclusivamente dos benefícios da venda do petróleo. É isso. Quer dizer, eles querem voltar àquela situação que existia aqui na Venezuela, que era de um povo miserável, 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 com uma das burguesias mais ricas do mundo. Petroleiras americanas eram donas do petróleo daqui. Acho que é importante a gente ver que esse povo está lutando em defesa do seu país, em defesa das suas riquezas e acreditando, e esse é o propósito deles, acreditando que os benefícios do petróleo, eles têm muito ouro também, eles têm muita bauxita também, eles têm riquezas minerais muito grandes aqui nesse país. Então, esse é um país que está em defesa, é uma luta patriótica. Você fala, mas uma luta patriótica, que coisa mais démodé. Não, não é, para eles não é, quer dizer, que a riqueza do país seja usada em benefício do povo venezuelano. Esse é o que eles querem, esse é o propósito do povo, e é por isso que eu acho que todos os países, todas as pessoas que lutam por justiça social, nesse momento não podem ter dúvida alguma. Só tem um caminho, a gente tem que defender a autodeterminação do povo da Venezuela, que eles decidam, eles e só eles decidam o destino desse país. Os Estados Unidos não têm moral nenhuma para impor nada a nenhum país depois do que eles fizeram com o Vietnã, depois do que eles fizeram com o Iraque, depois do que eles fizeram com tantos países que eles simplesmente destruíram, com a Líbia, com o Iraque. Enfim, é preciso ver que os Estados Unidos não têm moral alguma para dizer o que é e como é que tem que ser o governo de um país. Então é isso, pessoal. Um abraço, estamos juntos, jornalistas livres em Caracas, diretamente da Revolução Bolivariana. Um abraço.